sabem o que falar sobre Israel, cada um do seu ponto de vista. Esperemos que, dentro do viável, a gente respeite bastante o ponto de vista de cada um. O que nós queríamos fazer é agradecer a presença de todos e dar início ao nosso ato de hoje. Uma terceira forma de enxergar a nossa problemática, em poucos minutos, o nosso rabino o rabino do Linata Seder, o Simon, vai nos dar uma pequena introdução. Desculpem, eu me emocionei, não chamei o rabino, ele está aqui ao lado. Já vou trazê-lo para iniciar. Faltou dizer que o mediador é não menos gabaritado do que os palestrantes. Obrigado, Boa noite, senhor. vamos esperar o rabino chegando. Resolvido minha mancagem. Aqui o nosso rabino. Boa noite a todos, bem-vindos. Eu, na verdade, estou dando aula para os jovens do Kiruv. Como o evento vai ser na nossa casa, a gente tem muito orgulho. E como falaram que ia ter uma terceira opinião, né, que é a opinião que a Torá fala, né, Bereshit, coincidentemente, na nossa paraxá. Eu vou explicar para vocês do que se trata. A gente recentemente passou pela festa de Sukkot. Em Pesach, Shavuot e Sukkot. Nos 2 últimos dias de Sukkot, a gente tem uma outra festa chamada Shmini Atzeret. Famoso. Em Shmini Atzeret tem o Iskor, qual as pessoas vão para a sinagoga. Isso foi na segunda-feira passada. Tivemos aqui. E temos também o famoso dia de Simchat Torah. Simchat Torah é o dia no qual a gente dança com a Torá, porque a gente encerrou a Torá e começa um novo ciclo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque estamos começando o livro do Gênesis na Paraxá de Bereshit. Na Paraxá de Bereshit, que é a primeira Paraxá. E, como todo mundo sabe, a Torá diz, com a primeira frase, no princípio Deus criou os céus e a terra. Assim diz a Torá, assim diz a Bíblia. Buscar o Velho Testamento, no Google, vai achar esse versículo. Obviamente, por ser o primeiro versículo da Torá, da Bíblia, então, com certeza vai ter uma chuva de comentários e perguntas, como toda a Torá, mas o começo mais ainda. A gente tem um exegeta que é muito, muito especial. Para a gente, o que ele fala quase é como se estivesse escrito. O famoso Rashi, vocês que escutaram falar. O Rashi viveu na França faz mais ou menos 1000 anos atrás, como todas as grandes personalidades, passou por perseguições e saiu adiante. As palavras dele são estudadas dia e noite nas yeshivot em Israel, muito, muito especial. E ele começa o comentário dele perguntando: eu não estou entendendo. Afinal de contas, a gente sabe que a Torá é um livro de leis. Mas alguns meses atrás, aliás, tivemos uma palestra de como a Torá influenciou as leis ocidentais. A Torá é um livro de leis, é um livro de condutas. 613 mitzvot, Pesach, Shavuot, Sukkot, Tefilin. Então, o Rashi diz: eu não estou entendendo. A gente tinha que começar a Torá das leis propriamente ditas. Por que começou com essa história que Deus criou o céu e a terra? Que história é essa? Se é lei, se é a Constituição não vai estar escrito que começou o país de tal maneira. Não. Como se diz em hebraico, Tachlis, vamos começar com leis. Então, ele pergunta por que começou com Bereshit, como no princípio Deus criou os céus e a terra, não começou com as leis. Aí ele responde, e é incrível como a resposta dele é tão atual. Parece até que ele participou de alguma reunião da ONU. Vou responder aqui. Rabi Yitzhak disse: não seria necessário
iniciar-se a Torá, a não ser a partir do versículo: este mês será para vocês o primeiro dos meses, que é o primeiro preceito cuja ordem os judeus receberam, considerando-se que o principal objetivo da Torá é transmitir os mandamentos. Então, por que a Torá se inicia com no princípio? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então ele responde: conforme relata o versículo, a força de suas obras ele contou para o seu povo, a fim de lhes dar a herança das nações. Se as nações do mundo disserem ao povo de Israel: vocês são ladrões, pois conquistaram as terras dos 7 povos de Canaã, os judeus lhe responderão: a terra inteira pertence a Deus, ele a criou, e é por isso que precisamos aprender a história da criação, e deu-a a quem ele considerou adequado dar. Foi por sua vontade que ele a deu para eles no início, e quando ele assim o desejou, tirou deles e a deu a nós. Obviamente, isso está num debate, então com certeza deve ter várias opiniões, né? A gente tem a Torá, o que a Torá escreveu, mas a gente sempre está aberto para poder escutar, para poder aprender. Eu espero que o debate seja muito, muito proveitoso, e agradeço a todos pela presença. Como cada um sabe por que veio aqui hoje, os palestrantes são o Dr. Davi. Eu posso apresentar? Então o nosso. Então deixa eu te apresentar, que tu não é conhecido na cidade. E o Dom Gis, com a palavra, o domingo. Boa noite a todos, Shalom. Eu acho assim, quando me convidaram para mediar um debate no LIDA, já fiquei feliz. Da organização sionista também. Mas quando me disseram quem é que ia ser, quem seriam os debatedores e a posição de cada um, eu achei espetacular. Não sei se eu vou ter capacidade de mediar isso aqui nesse momento, mas eu não tenho a dúvida nenhuma que nós estamos frente a duas pessoas que valeria a pena sentar e escutar, porque tem posições claras, são pessoas muito inteligentes, muito capazes, com uma história judaica espetacular, e que por só já bastaria para serem respeitados. Eles vão tocar temas talvez polêmicos em algum aspecto, e como mediador eu já vou antecipando que eu vou mediar. Eu vou entrar e vou dirigir e coordenar da forma que eu gostaria que eles pudessem ter toda a liberdade para se expressar, para discutir, para conversar. Isso é algo extremamente judaico, faz parte do nosso DNA. O nosso DNA não é feito por pessoas iguais a nós, ele é feito por diferenças, sempre foi assim. E talvez a parte mais importante é poder respeitar a forma como o outro pensa, né? Ouvir e discutir no que nós somos muito bons, com a palavra. Esse é onde nós dominamos, né? Deus criou o mundo pela palavra, e nós judeus produzimos cultura com a palavra, é a nossa arte. Então eu queria apresentar primeiro Davi, pode ser, Jorge? Que é o nosso convidado. Davi Windows foi xerife em 1982 em Porto Alegre, muitos aqui se recordam disso. Formado em Pedagogia e Psicologia Social, em PhD, criador da ONG Alternativa para a Paz e Comunicação Não Violenta, especialista em inteligência emocional e comunicação não violenta. Né? Se quiser agregar, Davi, está dentro dos meus 20 minutos. Né? O outro que eu tenho a honra de apresentar é o Dr. Jorge Inácio, psiquiatra, professor, doutor pela Universidade de Ulm, na Alemanha, fundador do Grupo Unificado e do Grupo do Fleming Medicina, correto? Ex-professor do CIB de Cultura Judaica e de Geografia. Não sei se no CIB, mas no cursinho com certeza. Né? Ex-madrir da Chomera, eu não queria dizer isso, mas eu vou dizer. Eu não tinha como escapar, desculpa.
Não botou aqui. Mas é uma honra. Nós vamos voltar às raízes hoje. Então, nós vamos agir assim. 20 minutos para cada um poder falar, para explanar. Eu vou avisar, a gente vai ser rigoroso no tempo. 20 minutos para o Davi, que é nosso convidado. 20 minutos para o Jorge. Depois fazemos uma réplica de 5 minutos para cada um, pode ser? Se precisar, claro. Se precisar, vai precisar. Né? É muito provocativo isso. Eu estou tentando, eles não. Ok. E depois a gente abre para perguntas. Tá? Pode ser? Por favor. É um prazer estar aqui, de volta em Porto Alegre. Já vim várias vezes. Porto Alegre, apesar de que eu sou paulista, Porto Alegre é minha cidade do coração. Isso ainda não está... Não está valendo. Não está valendo ainda. Já quer negociar, né? Ok. Eu quero dedicar esses 20 minutos muito mais à questão da relação de Israel-diáspora, ok? E onde realmente eu vejo o movimento sionista, e depois, se quiserem perguntar outras coisas sobre Israel, então aí eu abro. A única coisa que eu não vou responder é sobre a situação atual, eu só tenho uma resposta, não sei o que vai acontecer em relação às eleições, acho que ninguém sabe. Então, eu queria, existe sempre que eu venho para o Brasil e coloco a problemática que hoje em dia existe em Israel em voz alta, não só dentro da comunidade, mas fora da comunidade. Muitas pessoas da comunidade começam a dizer por que você abre os problemas para fora, a gente só tem que lavar roupa suja em casa e assim por diante, a gente não pode ir contra o governo de Israel, ou de esquerda ou de direita. A nossa postura de diáspora é uma postura que tem que ser de apoio ao Estado de Israel. E eu dilematizo isso muito, levanto isso muito como problema. Qual a função da diáspora 130 anos depois da criação do movimento sionista político? E eu já antecipo o final, eu digo não é essa a postura da diáspora. A postura da diáspora tem que ser uma postura ativa, tem que ser uma postura de pensamento crítico, tem que ser uma postura na qual a diáspora participa no diálogo entre Israel e as várias comunidades judaicas no mundo. O Rabino começou com o Sefer Torah, ok? E uma das coisas que mais importantes dentro do judaísmo é Shivim Panim la Torá. 70 faces tem a Torá. A Torá é uma, mas a forma com que nós encaramos a Torá são 70 faces. Cada um tem o direito de encarar a Torá, de interpretar a Torá da forma com que ele acha. Assim que eu não vou criar um debate, nós vamos criar um diálogo. Porque cada um de vocês tem o direito de apoiar o que eu vou dizer ou apoiar o que o Daniel vai dizer. O Jorge vai dizer. Ou seja, cada um tem o direito de assumir dentro do pluralismo judaico, dentro do pluralismo do sionismo, aquilo que ele quer. Eu sempre comento, eu me encontro muito em universidades palestrando, eu me encontro muito com a esquerda brasileira, e toda vez que eu começo as minhas palestras, eu começo, o sionismo vai desde o sionismo comunista até o sionismo revisionista e o sionismo messiânico. E em 2 minutos tento explicar para eles essa gama de sionismo que existe e que existem movimentos diferentes que assumem posturas diferentes em relação ao sionismo. O sionismo, para mim, é um movimento de libertação do povo judeu. Não só o retorno a Sion, mas o movimento de libertação do povo judeu. Eu quero levantar 4 problemas básicos hoje em dia em Israel. E podemos depois discutir se a ordem que eu coloquei eles é a ordem da importante para menos importante, ou se
todos eles são paralelos na sua importância. O primeiro é o domínio sobre o povo palestino. A gente pode discutir o domínio sobre a terra, sobre Judeia e Samaria, ok? Eu tenho minha postura, outros têm postura, mas uma coisa é clara: hoje em dia nós estamos dominando um povo durante 50 anos. Esse é o primeiro. O porquê nós estamos dominando ele, eu não entro em discussão. O que ele causa para nós é uma série de dificuldades, de problemas morais, éticos e assim por diante. A segunda, você pode me 15 minutos? Então, ok? A segunda é a falta de inclusão da população ultra-ortodoxa e da população árabe na sociedade israeli, a qual nós chamamos a sociedade principal, que é a sociedade sionista dentro de Israel. Tanto os ultra-ortodoxos, conhecidos como Haridim, ok? Como a população árabe, são totalmente excluídas a nível econômico, a nível social, a nível cultural, em todos os sentidos da sociedade. Posso só pedir uma coisa? A senhora não concorda comigo, mas não precisa ficar o tempo inteiro. Ok. Eu sei que eu vou irritar muita gente aqui, mas, de novo, cada um tem o direito de expor. A terceira são as diferenças econômicas entre o que eu chamo as tribos. Entre aqueles que conhecem a geografia de Israel, existe Gedera e Hedera. Entre Gedera e Hedera existe uma população, principalmente na faixa litoral, com um nível econômico determinado. Existem as periferias, o norte de Israel, na Galileia, o sul de Israel, principalmente no Negev, no qual existem diferenças enormes a nível econômico. Hoje em dia, antigamente nós dizíamos que existia um problema entre Ashkenazim e Sfaradim. Esse problema ainda é levantado, mas muito mais por manipulações políticas daqueles que têm interesse em manter esse conflito, do que realmente o conflito existe. Só para dar um exemplo, minha família são 5 primos que fizeram aliá, primos e irmãos que fizeram aliá. Nós temos em torno de 12 a 15 filhos. Todos os nossos filhos, nós somos Ashkenazim, Hoffman, Winholtz, todos os nossos filhos são casados com os Sfaradim. Sfaradim e Sfaradiot. A mistura entre Sfaradim e Ashkenazim hoje em dia, ela existe dentro de Israel. E quando eu digo que existe um problema de periferia, é um problema principalmente econômico, é um problema que acontece com as populações mais pobres Sfaradim, que vivem na periferia, acontece com parte da população russa, que vive na periferia, e acontece praticamente com 100% da população etíope. Ok? Assim que, sem contar, e como eu disse antes, a falta de inclusão da população ultra-ortodoxa, que a população ultra-ortodoxa e parte da população árabe são as populações mais pobres do país. Esse seria o terceiro problema. O quarto problema é que Israel é o único país no qual judeus laicos, judeus reformas e judeus conservativos não têm direito à sua própria existência do ponto de vista de instituição. Um rabino reforma, um rabino conservativo não pode fazer casamentos em Israel. Ok? Ele pode fazer, mas aí o casal vai ter que ir no rabinato e vai ter que se casar e vai ter que se inscrever no rabinato ortodoxo. Ou seja, é o único lugar em todo o mundo, em todas as comunidades. Aqui vocês têm essa comunidade que é ortodoxa, vocês têm a Sibra, que é reforma,
Em São Paulo, você tem uma gama maior com uma comunidade muito maior. Estados Unidos, 70% da população dos Estados Unidos, judaica, ou são reformas ou são conservativos. Em Israel, eles não têm direito. Eles não têm direito à sua própria expressão. O pluralismo religioso não existe em Israel. E esse é o quarto grande problema. Por que eu comento isso? Porque parte deles influencia direto ao modo de vida com que vocês vivem, ou principalmente com que as novas gerações viverão. Parte deles indiretamente. Eu vou só citar dois deles. O último, o pluralismo, hoje em dia, dentro de Israel, não sei se vocês conhecem o movimento de Nashot HaKotel, as mulheres do Kotel, que querem rezar no Kotel dentro de uma visão reformista e não podem porque o grupo ultra-ortodoxo não permite isso. Bennett, nos últimos 5 anos, investiu em torno de 80 milhões de dólares nas escolas ortodoxas nos Estados Unidos e na diáspora. Eldon Sheldon criou um jornal em Israel com uma postura política, ok? E não faz mal se ela é de direita ou de esquerda, mas é uma pessoa que tem uma capacidade econômica da diáspora e que pode influenciar no dia a dia em Israel. Ele criou o jornal com maior tiragem dentro de Israel, com distribuição gratuita, com uma linha política bem determinada, e essa linha política influencia dentro de Israel. Quem não influencia em Israel? Vamos começar. Quem influencia nas diásporas dentro de Israel? 2 setores. O setor religioso e o setor da direita. Eu não sou contra isso. Muito pelo contrário. Eu sou totalmente a favor que a diáspora influencie no que está acontecendo em Israel. Mas qual é o problema? Quando eu, progressista, reforma ou conservador, tento influenciar em Israel, começam a me taxar de traidor. E esse é um dos grandes problemas. A falta de democracia dentro do mundo judaico de hoje em dia, no qual somente um setor é permitido dialogar ou influenciar naquilo que está acontecendo em Israel. Hoje, justamente, recebi de 2 amigos dessa comunidade, ex-bogrim de Abonim Dror, Ana e Neco Turkeni, se alguém conhece aqui. Eles justamente me mandaram hoje uma foto que eles estão participando nos Estados Unidos da conferência de J Street. E é isso que eu, quando venho ao Brasil, quando venho à América Latina, digo, é essa a resposta da diáspora a esse tipo de diálogo. O que é o J Street? J Street foi formada há mais ou menos 30 anos, quando parte dos judeus americanos queriam saber aonde o dinheiro do fundo comunitário ia a Israel. E eles começaram a exigir de criar um novo fundo para apoiar determinado tipo de projetos do nível de direitos humanos, nível de trabalho social, de trabalho educacional e assim por diante. E fundaram um movimento que se chama J Street, J porque em Washington as ruas são divididas por A, B, C, D, E, e J não tinha, então J é um novo movimento que não existia antes, e J como primeira letra de judeus, Street da rua, é um movimento que vem de baixo para cima, e o objetivo deles era apoiar, formar um novo diálogo
que vem de judeus progressistas, principalmente judeus laicos, reformas e conservativos. A questão de 4 anos atrás, um grupo de brasileiros em Israel e grupos de sul-americanos em toda a América Latina, Argentina, Uruguai, Brasil, Chile e México, criamos um movimento que se chama JMLAT, que tem o mesmo objetivo. O objetivo é criar mais uma voz dentro da comunidade judaica. E como eu disse aqui, que o grande problema, um dos grandes problemas de Israel é a falta de inclusão dos ultra-ortodoxos dentro da sociedade israelí, e eu culpo nisso a esquerda, o centro e parte da direita, principalmente a direita laica, por essa falta de inclusão, por essa falta de diálogo. Para mim, a coisa mais importante é o diálogo e a possibilidade de cada um dizer aquilo que pensa e ser respeitado por aquilo que pensa. E quando aqueles aqui que não concordam com uma palavra do que eu digo, quando vão a casa, deitam no seu travesseiro, pensem, vamos pensar no que o Davi disse. Não vamos simplesmente negar, vamos pensar, vamos ver aquilo que o Davi disse, sim tem um fundo de verdade. Porque, qualquer opinião tem, principalmente de educadores, que fazem isso com amor, acreditam naquilo que estão falando, e não são traidores. Se eu vivo em Israel, tenho 3 filhos em Israel, 4 netos, eu acho que ninguém pode dizer que eu não sou sionista. Talvez o meu sionismo não seja o mesmo do que o de vocês. Mas ninguém pode negar que eu sou sionista. Ninguém pode negar que eu venho de uma família que fundou a CIP e principalmente a ala ortodoxa da CIP. Ninguém pode dizer que eu não venho de uma família que a base religiosa ortodoxa era Tikkun Olam, e daí eu absorvi Tikkun Olam, criar um mundo melhor, e eu acredito que o meu caminho é o caminho que vai levar a criar um mundo melhor. Assim como talvez a senhora acredita que o seu caminho seja aquele que vai. Vamos tentar o seu e o meu, porque nós precisamos criar um mundo melhor. E eu não sei se o seu está certo ou se o meu está certo. Já que a senhora acredita no seu, continue no seu. Castanheda disse uma frase muito boa: se o seu caminho tem amor, siga-o, se não, abandone-o. Eu acredito que o meu tem amor, eu acredito que o meu seja sincero. Qual a função da diáspora? A função da diáspora é não se calar e perder o medo daquilo que eu acho que nós usamos manipulativamente, que é o excesso de vitimização do povo judeu. Nós não estamos nos anos 33, nós estamos nos anos 2020, com um país, uma potência militar e econômica, que apoia o povo judeu em qualquer lugar do mundo, e o que aconteceu em 33 não vai voltar hoje em dia. Assim que o antissemitismo que existe hoje em dia no mundo, que se diz que está aumentando, ele incomoda, mas ele não é uma ameaça para o povo judeu. A ameaça para o povo judeu é a assimilação. A ameaça para o povo judeu, me levou a Torá, é a falta de conhecimento do que está escrito nesse livro. A falta do povo judeu é a falta de processos educativos que se adaptem à realidade do século XXI. O que falta hoje em dia na diáspora, eu não vou falar, é levantar da cadeira e começar a agir. E não simplesmente ficar se lamentando que o antissemitismo, que o Irã, que os países árabes,
que os terroristas. É muito fácil jogar para fora e a gente ficar calado. Nós temos que, de passivos, nos tornar ativos. Nós temos que fazer proativismo. Nós temos que criar, vocês que vivem no Brasil, têm que criar um processo educativo na nova geração de Tikkun Olam, criar projetos de Tikkun Olam para dentro do povo, para dentro da comunidade, para a comunidade geral que vocês vivem fora, que me desculpa, eu me impressiono cada vez mais a miséria que existe no Brasil e como a gente se cala. Eu pertenço à classe burguesa judaica dentro do Brasil e toda a minha família, e a gente se cala em relação a isso e sem nenhuma postura política aqui. Não estou falando de esquerda ou direita, estou falando de tzedek חברתי, de justiça social, que se a gente chamar de novo Rabino e eu perguntar, Rabino, me diga na Torá todos os psukim que tem justiça social, o Rabino vai dar metade da Torá tem justiça social. E nós nos esquecemos disso. Só passo a última palavra? Ok. Se nós não nos inteirarmos que nós temos que colocar dinheiro na educação da nova geração, dinheiro em projetos para a nova geração, dinheiro nos movimentos juvenis, e não importa se ele é de esquerda ou de direita, não importa se o que ele diz é aquilo que a gente acredita ou não, não importa se é a Shomer Atzarim com o comunismo dele ou Beitar com o revisionismo dele. Todos eles educam por amor. E sem movimentos juvenis eles estão acabando, a comunidade vai acabar com eles. Porque é essa geração que vai criar o futuro da educação dentro da comunidade. Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, quero agradecer esse convite que o Luiz Davi me fez, com os colegas. Ter tido a oportunidade de escutar o Davi hoje aqui. Me fez mudar completamente a abordagem que eu ia dar. Acho que foi enriquecedor. Segundo lugar, a gente pode falar sobre o conflito, se você quiser. Foi muito enriquecedor te ouvir, Davi. Mas o que mais agradeço é o convite, porque não sei se foi, Luiz Davi, há 10 dias, 14 dias que me convidasse, e esses convites são bons porque provocam que a gente pense. A gente se dispõe a estar na frente de uma plateia, ouvir uma pessoa como o Davi, bom, a gente pensa o que temos a dizer. Quero dizer para vocês algumas coisas já dentro do enfoque que o Davi propôs a este, não vou chamar de debate, a esta conversa, como tu me disseste, a esse diálogo. Falar do antissemitismo não é se vitimizar. Eu considero a postura antisionista hoje presente na comunidade judaica também, infelizmente, mas em pequeno número, mas a postura antisionista, a postura do BDS, a postura daqueles que propõem um Estado único, israelense e palestino, ou seja, muçulmano e judaico, que levaria ao desaparecimento do Estado judaico de Israel, são manifestações de um processo secular que, enfim, há 1700, 1800 anos atrás, iniciou no Ocidente com essa história de que matamos Jesus. Rendeu, e rende até hoje. E depois que matamos Jesus, fomos responsáveis pela peste negra, matávamos as crianças para fazer matzá, depois... E hoje nós somos matadores de palestinos. Isto é um fato que está presente na mídia, e eu gostei muito da apresentação do Davi, no sentido de falarmos entre nós. Mas eu acho que o judeu da diáspora tem que ter uma postura muito clara em relação a que não, esta questão anti-israelense é a manifestação contemporânea do antissemitismo.
Eu posso estar errado, enfim, mas eu estou convencido disso. Enfim, eu participo de um ambiente cultural, onde as pessoas não vão me dizer que somos responsáveis pela peste negra, pelo assassinato de que eles consideram Messias, ou se for Messias. Eles vão me dizer, olha aqui, vocês hoje estão massacrando, como tu disseste, por isso que eu disse que estou fazendo o Davi, tentando fazer acoplar as minhas palavras ao que ele disse. Esta questão é fácil de dizer. Estamos dominando o povo palestino. Há verdade nisto também, mas esta frase jogada assim, sem dizer claramente, nestas últimas décadas, as oportunidades que os palestinos tiveram de diminuir este domínio, e que foram eles que recusaram essas possibilidades, com posições israelenses muito claras e contrárias a esse tipo de negociação também, mas o fato é que houve, por parte de governos israelenses de direita e de esquerda, tentativas de conciliação, de ver como se chegaria a isto, e sempre nos lembramos do que o Abba Eban uma vez disse, que a população árabe palestina nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Né? Então, esta questão, por exemplo, eu não me considero vítima de ninguém, mas que o antissemitismo é uma realidade, existe. Concordo plenamente com o Davi, de que no momento não existe assim, aparentemente, uma possibilidade de um extermínio judaico, mas você sabe por quê? Porque aprendemos muito com a Shoah, com o Holocausto, no sentido de hoje temos um país que nos defende e que vai permanecer assim, que tem que permanecer judaico, enfim. Eu estou falando umas redundâncias que eu tenho certeza que todos aqui concordamos, é que eu queria abordar esses assuntos. Eu mudei tudo aqui, eu trouxe cola e tal. Bom, eu quis aproveitar essa oportunidade também para dividir algumas coisas com vocês. Por exemplo, quando se fala de domínio da população palestina, temos que fazer uma grande diferenciação entre os palestinos árabes residentes em Israel, cidadãos israelenses, e aqueles que são dos territórios conquistados na Guerra dos 6 Dias. E quando eu digo isto, eu quero fazer uma referência e tentar ajudar, se alguém tem dúvidas sobre isso. Eu sugiro que ninguém aceite a palavra fronteira. Quando diz assim, Israel tem que voltar às fronteiras de 67, anteriores, fronteiras do final da Guerra de Independência. Não há fronteira. Ele gosta muito do Rio Grande do Sul, Davi nos disse, que muito nos honra, mas você sabe o que é fronteira? A fronteira é o Chuí, onde existe uma avenida, onde há duas bandeiras, é muito claro. O que é uma fronteira? É um limite onde ambas as partes se reconhecem. Nós não temos fronteiras, nós temos uma linha de armistício que terminou a guerra de independência, que milagrosamente Israel ganhou. Eu fico impressionado porque hoje o domínio tecnológico de Israel chega a ser estonteante, né? Mas tu sabe bem, Davi, aquela Davídica que tem em Jerusalém é impressionante. Davídica, eu não sei se vocês sabem, é um canhão, como é que se chama aquilo? Um morteiro, uma coisa que Israel na época criou um tubo que potencializava o seu barulho. Então fazia as populações, os exércitos invasores acharem que havia armamentos muito poderosos, enfim. Mas não existe fronteira. Não existe fronteira, porque existe uma linha de armistício. Essa linha de armistício foi criada em 1949, quando terminou a Guerra de Independência, que eu insisto, Israel ganhou milagrosamente. Muito bem. Aquele território ficou, a Cisjordânia, sob domínio da Jordânia, e a faixa de Gaza, sob domínio egípcio. De 1949 a 1967, quando houve a Guerra dos 6 Dias, então, Israel ocupou esses territórios,
não se falava de criar ali uma nação palestina. Não havia um judeu. Não havia um judeu lá. Se havia, estava escondido em Hebron, não sei onde, mas não havia. E jamais eles aceitaram que houvesse uma divisão da própria partilha das Palestinas, eles nunca aceitaram isso em 1947. E nunca se propuseram a aceitar que os judeus tivessem o seu próprio território, a sua nação, enfim, isso estou dizendo que todo mundo sabe, mas eu quero deixar claro o meu posicionamento em relação a isso. Até 67, a única coisa que eles fizeram foi tentativas de desestabilizar o governo israelense. Aí, em 67, Israel ocupa essas áreas. Temos que reconhecer que o Davi Ben-Gurion sugeriu na época não ficar com isso. Ele era um visionário, ele possivelmente avaliou o que acabou acontecendo. Hoje Israel tem, nesses territórios, 600 mil judeus vivendo. Isso cria uma situação que ninguém... o Davi disse que ninguém pergunte das eleições para ele, e nós tivemos más notícias hoje. Parece que o Gantz e o Bibi não estão mesmo se entendendo. Vai haver uma nova convocação de eleição que deve repetir, não se sabe, mas o fato é o seguinte: ninguém sabe muito bem o que fazer com esta população e com esses territórios. Pela primeira vez, o Davi pode confirmar isso ou não, se eu estiver errado, Davi. Este debate sobre os territórios nem sequer entrou no debate das eleições, no debate político. Não se falou mais sobre isso. Ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. As tentativas que se fez quando se saiu do Líbano, quando saiu de Gaza, se transformaram em mísseis contra Israel. Entregar esses territórios é uma inviabilidade. Não entregar também é uma inviabilidade. Ninguém sabe muito bem o que fazer com isso. E então, por que eu falei? Porque quando se diz assim, o domínio sobre os árabes palestinos, nós temos problemas. Temos problemas, eles enfrentam, eles são a minoria. Existe preconceito, sim. Como citasse muito bem Davi, existe preconceito e racismo em relação aos nossos irmãos etíopes. Temos que reconhecer isso. Nunca achamos, eu pelo menos nunca achei que nós fôssemos perfeitos. Temos racismo, temos máfia, temos uma série de problemas como qualquer outro povo. Agora, falar de domínio, quando tiveram todas as possibilidades, eu posso listar, desde 1991, porque eles passaram muito tempo só atacando e fazendo atentados, sequestrando aviões, matando atletas em Munique, agressivos, mesmo tendo tido a experiência muito interessante de Israel. Nós não fomos bem na guerra do Yom Kippur, isso todo mundo sabe. Mas o que aconteceu em 1978? Houve uma devolução de território ao Egito, mas em cima do quê? De um reconhecimento mútuo e troca de embaixadas, como sabemos que existe até hoje. Existe esse reconhecimento mútuo. Nós temos que assumir que somos os dominadores. Não quero ficar na posição de vítima também. Porque eles nos atacam, não sei o que, explodem ônibus e fazem isso, fazem aquilo. Mas nós não temos interlocução. Este é um fato. E quando nós falamos assim, que somos progressistas e que devemos... Bom, me apresentem do outro lado quem pensa como nós. E vamos dialogar e vamos às eleições e do lado de lá e do lado de cá tentaremos ser maioria. Mas o fato é que os nossos posicionamentos progressistas, absolutamente defensáveis, e pacifistas, eles não encontram eco. E isto está se prolongando tanto que não está encontrando eco também na sociedade israelense. É verdade que tem Israel Hayom, é o jornal, acho que é esse que tu te referisse, não é? Dinheiro estrangeiro. Mas tá bom, mas... Escuta, nós somos um povo interessante. Eu vou tomar uma água aqui, com a boca assim, fico nervoso. Não sei se eu estou devagando demais, mas tivemos
os acordos de Oslo. Os acordos de Oslo foi o Rabin com Arafat, que estiveram no Estado. Depois nós tivemos o Ehud Olmert, ofereceu 97% do território. Ele chegou a considerar, eu acho que iam derrubar ele, ou acabariam matando ele, que nem aconteceu com o Rabin. Deus me livre de pensar nisso, mas o pensamento a gente não domina. Ele chegou a oferecer Jerusalém Oriental, mantendo o Kotel, mantendo algumas coisas, mas ofereceu Jerusalém Oriental como capital de um eventual Estado palestino. Sabe o que ele ouviu? Nada. Em que ano foi, me ajuda a ver, a proposta árabe, que a Arábia Saudita fez de um reconhecimento de todos os países e tal, mas que trouxesse de volta todos os refugiados, isso não se criaria. Aí depois o Sharon ganha as eleições. Aí o Hamas toma o poder na faixa de Gaza, com toda essa postura, com o apoio da esquerda brasileira, isso precisa ser dito, e eu sublinho, assino embaixo se quiser. Né? Enfim. Mas isso eu queria me referir a esta população. Eu não sei se vocês sabem que os acordos de Oslo criaram na Cisjordânia áreas A, B e C. As áreas A são política e militarmente controladas pelos árabes, com muito auxílio da própria segurança israelense. A área B, eles dominam politicamente, mas militarmente o controle é feito por Israel, e as áreas C são exclusivamente judaicas. Vocês sabem que da população árabe palestina, 90% reside nas áreas A e B. Quem sobe, e alguns de vocês devem ter feito isso, quem sobe, por exemplo, do Mar Morto para Jerusalém, passa por alguns trechos perto de Jericó, onde na mesma estrada vocês enxergam os carros com a placa israelense e os carros com a placa da autoridade palestina. Existe alguma espécie de... Já falei 15? Bom, enfim, eu acho que para o entendimento de médio e longo prazo tem que se sair da posição, nós e eles, de dominador e dominado. Existem problemas sérios, e tem que haver, porque onde há uma vitimização, e isso o Davi já comentou, onde há uma vitimização não tem saída. E agora esta campanha de vitimização do povo palestino adquiriu no mundo ocidental, no resto já estava há muito tempo, né? No mundo ocidental hoje adquiriu uma dimensão importante, né? Principalmente na mídia, dos informadores de opinião, enfim. Agora, eu tenho poucos minutos, queria me referir, eu disse assim, tem que saber diferenciar, são os árabes israelenses ou os árabes dos territórios conquistados. Os árabes israelenses têm uma realidade completamente diferente. Me pergunto se eles são a população mais feliz do mundo, certamente não são. Eles gostam muito, não, mas é uma situação assim, em primeiro lugar, são os árabes que vivem uma democracia que não encontrariam em qualquer outro país árabe. Tá? Quando se fala, temos que educá-los, né? Educar as populações para conviver em paz. Pô, quem é que vai discordar disso? O cara discorda disso, está psicótico. Todo mundo concorda. É muito fácil, então. É muito fácil. Se querem ver, por exemplo, uma integração, visitem as universidades israelenses. A maior parte para não dizer quase a totalidade dos estudantes, do Maria, me corrija se eu estiver errado, a maior parte dos estudantes da Universidade de Haifa são de origem árabe. Eles não precisam ir para o exército, eles entram cedo. Vocês entram num hospital em Israel, vocês encontram muitos médicos árabes, se formaram lá. Pergunte se eles estão felizes. Tem problemas a resolver, como nós temos problemas a resolver com a integração da população etíope, que está muito fechada em si, por dificuldades nossas de integração, mas o que nós inventamos, o racismo, isso também leva gerações para corrigir.
quantos séculos os Estados Unidos levou para ter o presidente negro. Agora nós, tem racismo em Israel, mas nós somos seres humanos, pelo menos até hoje, e isso está comprovado. Então, a situação dos árabes em Israel, ela é muito diferente. Tem muitos empresários, assim, tem empresas, eles têm empresas de construção, tem empresas de transporte, empresas de turismo. Eles não têm a situação ideal, porque inclusive é muito difícil. O que nós estamos chamando de árabes? Nós estamos chamando os drusos, nós estamos chamando o pessoal de Abu Ghosh. Os drusos são árabes e não são muçulmanos. Em Abu Ghosh são muçulmanos, mas não são árabes. E tem os árabes muçulmanos, enfim. Há dificuldades. Esta é uma parte relativamente mais fácil de corrigir, mas precisamos reconhecer que a sociedade em Israel e na população judaica, na população árabe, está se polarizando muito. Está se polarizando, isso aqui pode trazer repercussões complicadas. Então, por isso anotei aqui, eu fiz uma cola, Davi, em relação aos 4 problemas. O primeiro, esta questão do domínio, eu entendo, existe sim um domínio militar, existe um domínio, felizmente. As notícias essa semana, anteontem, por exemplo, prenderam 14 terroristas na Cisjordânia, perto de Hebron. Bom, isso é um bom trabalho do Shabak, porque, não sei se você sabe que é o Shabak, o Serviço de Segurança Interna. O que teria acontecido? O que nós vamos dizer? Eles estão errados? Né? Existe efetivamente existem grupos palestinos, né, que são identificados nos territórios e algum pouco dentro de Israel também, muito identificados com o discurso do Hamas, com o discurso do Hezbollah, que não aceitam o Estado de Israel. Quero dizer que eu concordo em gênero e número e grau com o Davi, com relação à necessidade. Eu estava conversando com quem antes, quando a gente estava te esperando aqui, eu estava conversando, olha que o rabinato vai continuar com esse poder, não é possível. Não é possível, a maior parte do povo judeu em Israel, e principalmente fora de Israel, não aceita as determinações. Questão de ordem, como é que é no Congresso? Não aceitam que eles digam, inclusive, sabe uma coisa que eu fiquei sabendo? Que na Torá não está escrito que para ser judeu tem que ser filho de mãe judia. Tem que perguntar para o rabino, diz que não está escrito, que houve uma interpretação em função dos pronomes, essas coisas. Mas enfim, a Rabanut está demais. E outra coisa que eu achei que mas se eu estiver errado... Isso aí não é verdade, desculpa. Tá, ok, obrigado. Tem Êxodo depois. Ok. Mas não está na Torá, certo? Mas a Torá é escrita em oral, é a mesma Torá segundo Maimônides. Obrigado. Eu sabia disso. Ok. Essa questão da falta de reconhecimento, embora haja sinagogas conservadoras em Israel, uma que é Epstein em Jerusalém, tem várias, tem Israel com brasileiros, mas é um problema, não reconhecem e não vão para Tzavá. Ou seja, só quem se arrisca são os filhos justamente dos liberais e dos conservadores. Enfim, mas isso é uma coisa que Israel vai ter que... E esta eleição podia resolver essa encrenca, ou pelo menos começar a encaminhar, e o Bibi não está abrindo mão desse apoio. Bom, pois é. Tá bom. Não é censura. Eu depois faço. Sim. O Davi disse 10 minutinhos para cada um agora, pode ser? Ok, Focar então realmente na questão do conflito. Existem duas narrativas. Por favor, desliguem os celulares, tá? Eu não trouxe o tema. Existem duas narrativas. Existe a narrativa sionista, existe a narrativa palestina. Ok? No qual cada um acredita que a sua narrativa é a narrativa correta. Agora, nós podemos, nos últimos 15 anos desde que eu formei minha ONG, eu trabalho com crianças judias e árabes, israelis e palestinos da Cisjordânia,
tanto com crianças como com jovens, formação de diálogo entre eles, e trabalho muito com adultos hoje em dia através do movimento Two States, One Homeland, que, se me der tempo, eu vou comentar um pouco. E nós criamos um modelo que é um modelo de transformação, no qual, o que esse modelo diz? É o que se chama em hebraico, ou em inglês, Theory of Change, a teoria da mudança. Qual é o modelo de mudança em que você acredita? E o modelo que minha organização assumiu é um modelo que você pode fazer parte do problema ou fazer parte da solução. Fazer parte do problema significa voltar às narrativas dogmáticas nossas de que os árabes sempre nos atacaram. Em 56 os árabes não nos atacaram. Em 67 os árabes nos atacaram. Em 73, em 72 Golda Meir recusou a falar com Sadat e deixou através de Kissinger, e a única solução que ele tinha era realmente atacar. Ok? Ali você coloca os acordos, vários acordos nós perdemos. Nós também temos a grande capacidade que Abba Eban comentou de perder. Olmert, ok? Olmert estava para assinar o acordo com o Abbas. Eu tenho pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês eu estou em Ramallah, pelo menos uma vez cada 3 meses eu estou na Mucata, que é o governo palestino, dialogando com parte principalmente com o ministro da Educação, que nós temos uma tentativa de um projeto. Abbas estava para assinar o acordo quando Barak depôs a Olmert. E Abbas havia aceito o acordo. Assim que o peso, a verdade entre as duas narrativas, ela passa em algum lugar no meio entre as duas. E o que nós fazemos é que nós pegamos a nossa narrativa como Torá Emet. E não existe Torá Emet, existe uma, e nem ela, a interpretação é Shivim Panim La Torá. Então, a narrativa sionista e a narrativa palestina tem que ser postas também em confronto, em diálogo, em questionamento. Isso é fazer parte do problema, é estar aí falando dos problemas. Fazer parte da solução significa fotografar a situação atual. A situação atual é o seguinte: existem, 8 milhões de judeus entre o Rio Jordão e o Mediterrâneo, existem 6 milhões de palestinos entre o Rio Jordão e o Mediterrâneo. Nós dizemos que toda essa terra nos pertence e nós estamos totalmente ligados com ela. Eu, como de esquerda, através desse movimento novo, começamos a interpretar os fatores de que os setores religiosos têm necessidade de estar conectados com Judeia e Samaria. Faz parte da história do nosso povo. E não tem como se desconectar desses lugares. Da mesma forma, esse movimento entende que os palestinos não podem se desconectar de Ashdod, de Ashkelon, de 400 aldeias árabes que foram destruídas na guerra. E de novo, não importa se eles começaram, se nós destruímos, se eles fugiram, se nós expulsamos, isso faz parte do problema. Eu estou tentando fazer parte da solução. Os dois povos vivem ali e nenhum vai embora. Nenhum vai embora, nenhum vai sair de lá. Então a solução é pensar como nós convivemos juntos. A solução de 2 estados com um paredão no meio é impossível. Existem 600 mil judeus na Judeia e Samaria, ok? Existem 4 milhões de palestinos refugiados, que deles em pesquisa, que nós fizemos pesquisa muito séria por um instituto chamado IPCRI, 600 mil gostariam de voltar a Israel, a seu estado de onde eles saíram. O resto
não tem, que nem o povo judeu. 8 milhões querem viver em Israel, 5 milhões, 6 milhões não querem viver em Israel. Ok? A mesma coisa acontece com o povo palestino. É impossível dividir. É impossível criar 2 estados separados. Um estado binacional, que é o que você comentou, ok? É a destruição do estado sionista judaico ou a criação de um estado apartheid, que é a proposta da direita extrema, Bennett, Shaked, etc. O que eles propõem é a formação de um estado no qual os palestinos não tenham direito a voto. Ou seja, criamos uma África do Sul. Nesse sentido, não no sentido em relação ao que havia na África, mas no sentido dos direitos civis. A única solução, e hoje em dia pensando na realidade que o mundo passará a viver nesses próximos 10, 20 anos, em suas formas econômicas, políticas, sociais, de valores, só existe uma forma de você poder solucionar o problema: uma confederação Israel e Palestina. 2 estados totalmente independentes, com fronteiras muito bem definidas, as fronteiras de 67, com Jerusalém não partida, Jerusalém compartilhada, Jerusalém capital do Estado de Israel e Jerusalém capital do Estado da Palestina, e no qual exista uma relação confederativa entre esses 2 estados. Como na União Europeia, a possibilidade de eu, cidadão israeli, viver na Palestina como residente palestino, e um palestino poder viver em Israel como cidadão palestino, residente israeli. Essa é a proposta do nosso movimento. Em pesquisa que nós fizemos, de 60% a 70% do povo palestino aceitaria essa proposta. Em Israel, quando nós fizemos isso há 8 anos atrás, 10 anos atrás, em torno de 65% estariam dispostos. Hoje em dia, entre 50% a 55% estaria disposto a uma proposta assim. O que nós temos que entender é que a situação atual é uma situação que impossível de seguir vivendo. Ao meu primeiro filho prometi que ele não ia fazer o exército. Ao segundo filho prometi que ele não ia fazer o exército. Ao meu primeiro neto eu prometi que não irá fazer exército. Por enquanto não consegui cumprir nenhuma promessa. É muito fácil você estar num determinado setor da sociedade israeli sem servir o exército e exigir que o meu neto, o meu filho e eu arrisquemos a nossa vida porque ele acredita que essa terra pertence só a ele. E o que eu digo, não, essa terra pertence aos 2 povos. Nós não podemos hoje em dia fazer nada, é a realidade, é a fotografia. Ninguém vai expulsar 6 milhões de palestinos desse território. Se alguém aqui tem uma outra possibilidade do que fazer com 6 milhões de palestinos, eu sou a pessoa mais aberta para escutar. Porque, na verdade, na utopia, os judeus gostariam que os 6 milhões de palestinos desaparecessem. É meio freudiano 6 milhões de palestinos desaparecer. E por outro lado, ok, os palestinos adorariam que os 8 milhões de judeus desaparecessem dessa região. Mas isso não vai acontecer. Se tem alguma coisa utópica, é pensar que isso vai acontecer. Se isso não vai acontecer, a única forma é que aconteça isso.
é que esses dois povos aprendam a viver em paz juntos e já viveram em paz no passado, em algumas ocasiões. Obrigado. 11 minutos. Bom, eu acho que a palavra mais importante, Davi, do que tu falasse foi utopia. Quem ouve a tua proposta se encanta com ela. Estou falando em meu nome, imagino que outros também. É encantador ouvir um discurso humanista desse livro. Eu não sabia que tu visitas Ramallah com frequência. Imagino que tu devas estar tentando convencer o Mahmoud Abbas a assumir essa postura também. Não cheguei a tanto. Bom, mas acontece que esse problema não vai ser resolvido só do nosso lado, isso que eu falei antes também. Eu quero saber, por exemplo, se tu te encontras com o ministro da Educação palestino, eu gostaria de discutir com ele o conteúdo do material escolar que essas crianças palestinas recebem em relação ao judaísmo. Só um parênteses, é justamente sobre isso o nosso diálogo. Tá, Criar por exemplo, uma comissão. Pois é. Então eu quero que essa comissão apresente uma proposta assim, eu acho que todos nós vamos aplaudir. O que eu vejo que do nosso lado nós estamos procurando soluções. Quero te dizer com toda a franqueza que eu não gostei da associação que tu fizesse dos 6 milhões e usasse o Freud como isso. Eu entendi claramente o que foi, no sentido de falar de um novo holocausto que a direita israelense poderia delirar, né, em exterminar a população palestina. Eu gostaria que, quando se fala em confederação, o que me vem na cabeça é a Confederação Helvética, a Suíça. Isso é de uma utopia, seria uma coisa espetacular, por isso que eu acho esse discurso muito bonito de se ouvir. Ele não esteve presente nas eleições israelenses. O próprio Meretz, que é de esquerda, estava mais preocupado em tirar o Netanyahu do poder do que fazer um discurso, porque ninguém sabe efetivamente o que fazer. Não há da parte... Eu estou impressionado e gostaria muito, por exemplo, que esta comissão mútua de estudo do material didático das crianças aconteça, que o Abbas veja realmente como fazer. Eu não sabia que só, entre aspas, só 600 mil gostariam de voltar para sua origem em território que hoje é israelense. Eu duvido que fosse só isso, até porque a situação econômica de Israel chamaria muito mais gente de volta. Mas todo mundo sabe que não vai haver esse retorno dos refugiados. Não adianta a gente fazer um discurso em que a gente provoca aplausos em plateias ocidentais, principalmente na esfera vamos assim, da centro-esquerda. É uma beleza, né? Nós somos a favor do diálogo, nós somos a favor da paz, nós criamos isso. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que imagino que haja bastante gente aqui que possa discordar de mim, não tem nenhum problema com isso. Acho que a diáspora, isso que eu tinha me esquecido antes, a posição do judaísmo da diáspora tem que ser, em minha opinião, e eu digo isso porque é a minha posição, não obrigo ninguém a pensar como eu, é de apoio incondicional ao governo de Israel. Quando estava o Sharon, quando estava o Netanyahu, quando estava o Rabin, o Olmert, a Tzipi Livni, não são de direita, sempre, porque é muito fácil estar na diáspora, e por isso que eu tenho muita admiração por uma pessoa como o Davi, porque ele está nos falando de Naharia, ele não mora em São Paulo. E a gente tem que reconhecer o que ele falou dos filhos dele, do neto dele, estão na Tzavá lá e fazem miluim, enfim, não é fácil. Mas nós não podemos ser sonhadores. Mas eu acho muito bom que tenhamos gente que pensa assim, e eu fico sentado esperando que isto venha do outro lado também. Né? Porque eu acho que nós temos que parar. Eu acho isso uma coisa muito de vitimização também, mas eu precisaria pensar mais nisso. Quero dizer que estou meio precipitado, talvez, assim, em nós termos sozinhos que achar uma solução. Vamos chamar, porque isso não repercute. Por exemplo, nós temos
nós temos um grupo de soldados israelenses que se recusam, como é que chama esse grupo israelino? Combatendo for Peace. Que eles não... Combatentes pela paz. Que eles não querem... Como é? Irpatnik. Que eles Os não... que não se importam. Não, os que não vão para... Os que não se importam. Como que eu não se importa? Não é Que diferença faz se é árabe ou se é judeu que está dominando? Não é isso. É o pessoal que não quer ir para o Shtachim. É isso que eu digo. Não... Obstrutor de São consciência. oficiais do exército e soldados do exército Que não querem fazer... que começaram a dizer o que acontecia dentro do exército e dentro dos territórios, e eles se recusam hoje em dia a servir nos territórios. Tá, mas isso eu quero... Foi muito bom o Davi esclarecer isso, porque eu quero dizer para você o seguinte. Um tipo de movimento desses ganha uma publicidade no Ocidente, ganha um espaço que não tem nada a ver com a realidade. Eles são um grupo muito pequeno. Podemos defender, podemos acusá-los, podem ir na cadeia, seja lá o que for, mas eles não têm nenhuma expressão efetivamente social do ponto de vista quantitativo em Israel. E nesse sentido, que eu espero que uma iniciativa como a do Davi, que parece tão boa assim, trabalhar com crianças árabes e judias, mas vamos dizer assim, isto precisa ter respaldo governamental dos dois lados, ou não vai ter. Eu vou dizer uma coisa para vocês, com todo respeito, Davi, eu acho que isso vai ter muito mais repercussão na diáspora do que dentro de Israel. Não é verdade. Que bom saber que não é verdade. Mas o pessoal, eu voltei de Israel agora. E eu, como sabia que ia te encontrar, eu pesquisei e tal, e pelo menos as pessoas que eu consultei são pessoas bem instruídas, enfim, já ouviram falar alguma coisa, mas não tem uma... imagina, se eu dissesse para eles que tu vais na Ramalha, que tu te encontras com o ministro da Educação, bom, isso aqui, isso tem repercussão na imprensa israelense? Isso tem um apoio? Vamos dizer assim, eu já nem digo na população da Cisjordânia, que eu acho muito bom que se chama de Judéia e Samaria. Não, eu digo... chamo, só aqui. Você não quis criar uma polemizar a situação e chamar de Palestina. Eu gostaria, por exemplo, de uma coisa simples. Eu gostaria que e me proponho a fazer isso, vou para Israel, fico bastante tempo, vou com bastante frequência. Eu gostaria de te acompanhar para falar com os Havrei Knesset dos partidos árabes. Eu quero que eles entrem nisso. Nós temos que parar com essa história vamos chamar, olha aqui, nós queremos fazer isso. Vocês vêm ou não vêm? E se não vêm, que saia na imprensa que eles estão recusando. Onde é que vai um árabe em outro país árabe estar no parlamento e dizer as barbaridades que eles dizem contra o Estado de Israel dentro do Knesset? Eles iam amanhecer boiando no Rio Jordão. Israel é democrático, então, vamos lá, o Davi apresenta, na lista unificada agora árabe, que eles banquem isso. Que o ministro da Educação da Palestina, da Judéia e Samaria, que o ministro da Educação em Ramallah banque essa ideia, que pare de propagar antissemitismo nas escolas infantis comandadas pela Autoridade Nacional Palestina, porque se alguém diz que eu estou mentindo, eu sei que eu não estou. Eu já nem digo o que está acontecendo em Gaza, porque daí já é uma coisa do outro mundo. Né? Mas hoje o Sanders, o Sanders disse que vai cortar, ele vai propor o corte do auxílio militar americano em Israel, por causa de Gaza e tal. Nós temos judeus maravilhosos no mundo. E é bom que nós sejamos heterogêneos mesmo em nossas posições. Isso nos faz crescer muito. Não pensem, por exemplo, eu estava um pouco tenso, não conhecia o Davi, ele é um homem muito... Em primeiro lugar, mora lá, família lá. Estávamos falando dos primos que fizeram aliar. Não é fácil, e esse esforço, ele deve enfrentar conflitos dentro de Israel, de gente que não gosta dele. E mesmo assim ele enfrenta e tal. Então, para mim é um privilégio conhecer pessoas assim. Agora eu digo para vocês, algumas discordâncias temos. Por exemplo, eu acho que a nossa aliança com o Estado de Israel e o seu governo, seja qual for, é inquestionável. Se tu não queres,
Se tu não gosta do Bibi, ou se o Gantz agora formar governo tu não gostar, tu migra para Israel, se chama Aliá, tem uma estrada que tá, todo mundo vai ajudar. Vai lá, vota, entra, não tem problema nenhum. Mas daqui, nós nos dividirmos. E se eu entrar nessa, por exemplo, eu vou longe. Porque aí nós vamos mais longe ainda. Judeus contra Bolsonaro. 10 terminou? Mais uma. Mais um. Tá? Se alguém me convidasse para abrir um grupo em rede social, assim, judeus contra o grupo, eu digo, tu tá maluco, cara? Quem que te autoriza a falar em nome dos judeus? Ele não autoriza o grão rabino, o chefe de Israel, falar em nome dos judeus? Vai um grande de Porto Alegre, fez ali a falar os judeus contra o Bolsonaro? Né? Mas nós somos assim, então, terminou um minuto, mas vou falar. Não, tem mais. Desculpa, discordo de ti a questão da Golda Meir, tá? Mas eu quero te ouvir porque eu posso estar errado. Não, eu sei, mas é o ponto de vista dele, mas sabia tudo dele. Pessoal, ok, só deixa antes das perguntas. Primeiro eu aceito o convite, só para dizer, nós temos um programa, minha ONG tem um programa que se chama Side by Side, que nós passamos 7 dias em Israel, 3 dias na Palestina, é um programa novo que ainda não foi feito, então eu te convido nós queremos pessoas de todos os... Olha que eu vou te convencer. E a ideia é colocar em contato tanto com políticos de esquerda como de direita em Israel e também escutar políticos palestinos que estão no poder hoje em dia, qual a postura, visitar Israel, visitar a Palestina e tentar com isso conhecer essa realidade. E a última coisa que você falou... Mas eu quero que eles digam para nós, que eles digam na imprensa. Não, ok, ele já disse, eu te mando, depois a gente troca e-mail, eu te mando todos os links que Abu Mazen reconhece que o maior erro dos palestinos foram 2. Um, que eles não reconheceram a partilha, e 2, que eles começaram... Agora, é assim, ó, vocês têm que